vou direto já para essa entrevista que é importante, que pode trazer repercussão certamente na imprensa e amanhã no mercado. Está aqui o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, muito boa tarde, obrigada. Visita à CNN em Brasília. Eu não tenho como puxar esse papo partindo de um outro ponto que não esse dia de hoje, que marca aí um dia de forte otimismo do mercado, com a Bolsa do Brasil performando acima de 4%, puxando as altas das bolsas no mundo e o dólar aí indo à casa dos R$5, chegando a ficar abaixo dos R$5, depois de um bom tempo em que isso não se mostrou sustentável. Quero entender como é que o senhor avalia esse movimento e mais, né? Ele é sustentável? Pode ser que haja um rebote aí com a apresentação do novo marco fiscal? Está tudo costurado, ministro? Daniela, um prazer, um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui na CNN. Acho que é sustentável e nós teremos esse cenário positivo, otimismo para o Brasil nos próximos meses. Acabei de sair aqui de audiência há pouco com o embaixador da Suíça, onde ele falava da visita do presidente da Suíça aqui no mês de outubro no Brasil. E o super-ministro da Economia suíça vem aqui com outros ministros no mês de julho, onde ele pedia apoio da Casa Civil para organizar aqui uma apresentação para empresários suíços, para empresas e para o Banco Suíço de Investimento, onde eles querem investir em infraestrutura. Estava otimista com o novo marco do saneamento que nós publicamos, a disposição para as empresas suíças, para o Banco Suíço investir na área de saneamento, em água, esgoto, infraestrutura, aeroportos, portos, na área de tecnologia, de energias renováveis. Eu diria que o mundo voltou a enxergar o Brasil. O que nós relacionamos como nossas dificuldades, a exemplo do que é a área do saneamento, a área da infraestrutura, a ausência de uma infraestrutura adequada, os outros enxergam uma grande oportunidade de investimento. E nós estamos preparando aí um novo plano de investimento que até o final do mês de maio nós vamos lançar e que ele vai inovar. Será um plano inovador, onde nós vamos agregar aquilo que já fazíamos com o antigo PAC, o investimento público, vamos agregar com uma dose maior de concessões públicas e inovando, onde o governo federal passará a fazer projetos de PPP, parceria público-privada, que até aqui foi realizado por muitos estados brasileiros com bastante êxito, mas o governo federal até aqui não tinha realizado projetos de PPP e nós estamos construindo, junto com o Ministério da Fazenda, uma estrutura de fundo garantidor para garantir esses projetos sejam projetos executados diretamente pelo governo federal, mas também projetos executados pelos estados e municípios onde nós seremos parceiros. Portanto, o cenário é de otimismo, de abertura do mercado mundial que volta a investir no Brasil em obras de infraestrutura, um otimismo grande na visita do presidente à China, quando o ministro Fávaro da Agricultura está abrindo o mercado chinês na área de produtos agrícolas, na área de proteína para exportação brasileira. Credenciamos dezenas de frigoríficos novos brasileiros para exportar para a China. Então, o mundo volta a abraçar o Brasil e enxergar o Brasil como um país de grandes oportunidades e vamos seguir neste ritmo forte, garantindo parcerias internacionais e abrindo, dando liberdade aos investidores e materializando isso em emprego, em renda e torcendo, rezando e fazendo o dever de casa para que os juros possam cair e viabilizar, portanto, o crescimento do consumo no Brasil. Ministro, o senhor lançou tantas pontas de uma só vez e eu não vou poder explorá-las detalhada, assim, separadamente, então eu vou aproveitar a sua agilidade. Vamos por partes aqui. O senhor cita o novo marco de saneamento, Lula promoveu mudanças, o Congresso, aparentemente, por meio de Arthur Lira, reagiu. Já tem projeto lá para derrubar duas alterações feitas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Minha pergunta é, o senhor está seguro de que consegue manter a formatação dada pelo Planalto dentro do Congresso Nacional? Dois, né? O senhor falou aí sobre a questão das PPPs. Vem um novo plano de investimento, maravilha. Me dá uma ideia
qual seria, digamos, a cereja do bolo, o que é aí uma obra estruturante que pode servir de exemplo. O PPP é uma coisa que deslanchou nos estados no Brasil, mas não deslanchou no governo federal. Para fechar, juro alto. Hoje a inflação mostrou que está perdendo o ritmo. O senhor acha que isso amplia a perspectiva de queda no Banco Central? Primeira pergunta, sim, nós acreditamos que vamos manter, sim, o decreto de saneamento. Nada que uma boa conversa não resolva. Na quinta, nós já acertamos um diálogo com as lideranças. Eu pedi ao ministro Padilha que agendasse para, junto ao Ministério da Cidade, a gente poder conversar. O que nós queremos é o que todo liberal tem defendido, que é liberdade. Liberdade de escolha para os municípios, liberdade para os estados. O Brasil é um país continental, de realidades diferentes e, portanto, não podemos engessar em um modelo apenas a solução. Temos que dar liberdade para que em cada região, a depender da configuração econômica, social, se faça uma modelagem para cada projeto que fique de pé, dado aquela realidade socioeconômica. Eu não sou a favor de engessamento num país continental com realidades muito diversas no Brasil. E sob um exemplo de PPP, por exemplo, uma estrada ou uma obra de infraestrutura, que muitas vezes você queria fazer uma concessão, Daniela, vamos fazer uma concessão dessa estrada. E vai fazer o estudo de viabilidade, bate na trave, muitas vezes, ao invés de dar 100, que deveria dar para dar viabilidade econômica, para uma concessão deu 90. Então o Estado entra complementando 10 e ao invés de fazer os 100 como recurso público, você bota apenas 10 como recurso público e 90 como recurso privado. Com isso, nós podemos liberar vários investimentos de portos, aeroportos, estradas, mobilidade urbana, obra de água, barragens, que não teriam viabilidade econômica para a concessão, não tem recurso público para fazer tudo como obra de orçamento da União. Então, a melhor forma é multiplicar os recursos públicos através de parceria público-privada. Juro? O juro vai cair com certeza e esse otimismo e a entrada de dólar no Brasil a partir desses investimentos, e eu diria de uma nova imagem do Brasil, haverá de contribuir. Não tem razão para manter o juro no patamar que está. É o maior juro real do planeta. Não existe nenhum país do mundo praticando o juro real que o Brasil pratica, e hoje a sinalização de queda da inflação acho que traz esse sentimento e reforça o sentimento de que o juro precisa cair, para que a dona de casa, quem está nos assistindo lá, que precisa comprar uma geladeira, uma televisão, um fogão, possa entrar numa loja e normalmente as pessoas mais simples, de menor poder aquisitivo, Daniela, elas não perguntam nem o preço do produto. Ela pergunta qual é o valor da prestação dessa geladeira para saber se ela vai comprar ou não. E quando ela vê que a prestação está muito alta, não cabe no orçamento dela, ela não compra. Se o juro cai e a prestação cai, nós teremos maior venda de produtos industriais, o comércio se fortalece e a roda da economia vai girar novamente. Vamos fazer o entrevistado de luxo, a gente está correndo contra o tempo, o Rui Costa tem agenda e a gente tem horário, mas eu vou, com o meu time inteiro, fazer um giro aqui para que Renata Agostini comece com as damas, ministro. Ela é mamãe recém-nascido, Bentinho, então tem sempre a prevalência aqui no 360. Renata, o ministro está aí pertinho de você, com você a conversa. Obrigada, Dani. Prazer, ministro. Ministro, vou insistir nesse ponto dos juros, porque ele tem tomado bastante a agenda nas últimas semanas e o presidente Lula tem feito questão de deixar muito claro o seu descontentamento com esse alto patamar dos juros. O senhor bota um cenário de que, olha, os juros vão cair, não há razão para que eles fiquem nas alturas, mas o Banco Central, por hora, tem entendido que ele tem que ficar ali quase na casa dos 14%. O que o governo, então, está disposto a fazer, além de seguir criticando? Mudar a meta de inflação no curto prazo? Já há decisão sobre isso? Olha, o governo tem demonstrado o que o presidente, desde os seus 2 governos anteriores, tem feito. É responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira e com responsabilidade social. O presidente gosta de repetir sempre que ele, nos seus governos, fez superávit primário, numa clara demonstração de controle do gasto público. E, portanto, nós estamos fazendo o dever de casa, um novo arcabouço fiscal, preparando a reforma tributária e contendo e racionalizando o gasto público, a exemplo do que estamos fazendo e extinguindo a antiga FUNASA
porque era uma empresa ineficiente, custava mais de R$1 bilhão e isso significa dinheiro público gasto de forma ineficiente. Então, nós estamos introduzindo um conceito no governo de qualidade do gasto público, mais do que a quantidade do que se gasta, tem que se olhar a qualidade do gasto que você faz. Porque quando você faz um investimento, você vai gerar mais arrecadação, mais emprego, vai fazer a roda da economia girar. Quando você gasta num custeio desnecessário, ineficiente, você não está gerando novas possibilidades de negócio. E, portanto, esse gasto tem que ser evitado enquanto o investimento gera atividade econômica, emprego e renda. Então, nós estamos cuidando também da qualidade do gasto. E esse conjunto de iniciativas, com certeza, haverá de convencer, e o cenário global, mundial, haverá de convencer o Banco Central a reduzir, a nossa convicção na próxima reunião, reduzir a taxa de juros para que a gente estimule, inclusive, os projetos privados que precisam ser viabilizados através de taxa de retorno, e essas taxas não são possíveis de competir com juros a 14%. Deixa eu trazer agora o ministro Leandro Rezende, aqui de São Paulo. Leandro, ministro, com você. Obrigado, Dani. A gente está acompanhando com muita atenção os esforços do governo para lidar com essa questão da violência contra as escolas. E surge uma questão, ministro, que eu queria te ouvir. Existe a possibilidade de o governo federal pedir ao Supremo Tribunal Federal que o Twitter, que está se negando a colaborar e tirar vídeos de apologia à violência do ar, existe a possibilidade do governo pedir que o STF, por exemplo, tire o Twitter de funcionamento aqui do Brasil, ministro? Olha, nós estamos discutindo, inclusive, dialogando com o deputado Orlando, que é relator, você citou há pouco, um projeto de lei de estímulo ao ódio, às fake news, para que o Brasil regule isso. Você imagine se fosse possível botar no outdoor, na rua, esse outdoor que a gente vê, placas na rua, uma imagem de uma criança sendo morta por um agressor desse ou divulgar a foto. Todo mundo acharia a maior reação, o maior absurdo, e com certeza teríamos um clamor público para tirar aquele outdoor do meio da rua de uma criança recebendo uma machadada na cabeça. Mas quando isso entra numa plataforma digital, aí normalmente os proprietários dessa plataforma querem usar o argumento da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser para matar crianças, para estimular o ódio e incentivar pessoas com problemas psíquicos, com desequilíbrios mentais, a que elas invadam creches, escolas para matar nossas crianças. Isso não é possível um país admitir que você vai usar plataformas que se comunicam com milhões de pessoas para facilitar o entendimento, uma placa de outdoor, estimular, incentivar o crime e homicídio de nossas crianças. Então, isso não é possível. Estamos discutindo esse projeto de lei. Se necessário for, as medidas judiciais serão tomadas para que a vida das crianças sejam preservadas. Vem para cá, Yuri Pita. Isso, boa tarde. Deixa eu entrar, então, num outro assunto que também é importante, da agenda econômica do governo. O senhor mencionou a questão de juros, mencionou também a questão da nova regra fiscal e reforma tributária. Há uma cobrança para que o próprio presidente Lula entre em campo nesse debate. Quando o senhor acredita que o próprio presidente poderá assumir ali a posição do governo em defesa da reforma tributária e de qual reforma tributária o presidente deseja ver aprovada no Congresso Nacional? Olha, nós queremos trabalhar por etapas. A primeira etapa é a apresentação formal, que vai se dar nos próximos dias do arcabouço fiscal, o envio do projeto ao Congresso, a aprovação desse arcabouço. Então, eu diria que o debate sobre a reforma tributária ele vai se intensificar, e não tenha dúvida, com a participação dos ministros e do próprio presidente, a partir da aprovação do novo marco fiscal. Misturar as duas coisas nesse momento, nós consideramos que não é adequado. Primeiro vamos aprovar, e esperamos aprovar com ampla maioria no Congresso Nacional, o novo arcabouço fiscal, e logo em seguida entrar no debate firme da reforma tributária, que tem um acúmulo aí de quase 15 anos de debate, que temos discutido ao longo de todos esses anos. Reforma tributária. Cada um tem a sua, cada região do país tem a sua, cada segmento econômico tem a sua, mas é necessário que a gente unifique em um projeto de lei
que possamos ter uma racionalização da tributação no Brasil. E para quem está nos assistindo, qual o objetivo de uma reforma tributária? O Brasil é um dos países de maior injustiça tributária. Aqui, quem é muito rico paga pouco imposto e quem é muito pobre paga bastante imposto. O Robin Hood, ao contrário, é diferente dos países da Europa, diferente dos Estados Unidos, do Canadá, a maioria dos países da Ásia, onde quase a totalidade dos países desenvolvidos do mundo tributa mais quem tem uma renda maior. E quem tem uma renda menor, obviamente, paga menos imposto. No Brasil acontece exatamente ao contrário. Quem tem carteira assinada e tem salários baixos, paga proporcionalmente muito mais imposto que pessoas que têm outras fontes de renda. Gente, deixa eu me deslocar para cá. Obrigada, Pita. Deixa eu trazer o ministro para o telão. Ministro, eu já preparo aqui o nosso encerramento por conta do meu adiantado do horário, mas eu não queria deixar de falar. Muita gente questiona se o governo não acabou perdendo a oportunidade de testar a sua base no momento de chegada com força. Após 8 de janeiro, teve todo ali houve uma movimentação da sociedade, inclusive despertou, acabou miando o bolsonarismo, em especial nas redes, e na capacidade de pautar assuntos por conta dos atos criminosos do dia 8. Mas o governo não conseguiu, não votou nada no Congresso. O senhor tem segurança nessa base? Hoje o União Brasil está perdendo uma ministra aí, não sei, né, se vai, se fica, mas pediu na Justiça para sair a ministra do Turismo, do partido. A base do governo Lula é firme, em especial na Câmara dos Deputados, ministro? Sim, Daniela, eu acho que é firme. É evidente que nós temos um processo muito recente de movimentação e formação de alguns partidos no Brasil, em função da mudança da lei de partidos ou da lei eleitoral. Houve um agrupamento muito recente de partidos e isso vai tornando, eu diria, essa formação de partidos de uma forma muito frágil. Esse é um dos problemas, de fato, que nós temos no Brasil. Se olha para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países desenvolvidos, nós temos um número menor de partidos que são reconhecidos pela população, com ideologias mais claras, com pensamentos mais claros, onde a população reconhece naqueles partidos um perfil social, ideológico e do que ele defende. No Brasil, os partidos mudaram muito de nome recentemente, houve muita fusão e isso não há um reconhecimento público da sociedade de qual partido defende o quê. E como muitos tiveram formação recente, esse tipo de movimento de entra, sai, de como os deputados se juntaram recentemente, há um incômodo de muitos pretenderem sair para outros partidos. E isso tudo não pode se misturar com a formação do governo. O governo tem uma agenda que é cuidar das pessoas, cuidar do país, e ele tem que conviver com esse arranjo político, e isso não pode interferir no dia a dia do governo. As duas coisas vão caminhar paralelos, nós faremos o esforço máximo para que isso não contamine as ações de governo. Ministro, eu quero agradecer a entrevista, a disposição, a visita à CNN em Brasília e avisar que eu vou encher o saco da sua assessoria a próxima vez que eu voltar para fazer uma entrevista longa e vou lá no seu gabinete passar 1 hora enchendo a sua paciência com as minhas perguntas. Muitíssimo obrigada e volte sempre. Com o maior prazer, muito obrigado à CNN e parabéns a você pelo belíssimo trabalho. Lembro muito das entrevistas que fazíamos na época da pandemia, naquele momento difícil que o Brasil atravessou. E você vem se consolidando como uma grande jornalista no Brasil. Muito parabéns. Um abraço. Obrigada, ministro. Obrigada mesmo. Até logo mais. É bom do elogio que eu vou usar na cartada para conseguir entrevista. Tchau.